Olá, eu sou a Vanessa e você tá no Vivendo Leituras. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Quando a Noite Cair, da Carolina Risse. É um livro nacional e eu vou fazer no primeiro momento uma resenha sobre ele. Então esse livro ele vai contar a história da Briana. A Briana ela é uma menina nova que ela tem passado por uns problemas na vida dela, pessoal. Ela tá realmente passando por um momento difícil em que o pai dela morreu e aí a família dela tá com problemas financeiros, ela também, e ela acaba precisando trabalhar. Só que ela tá passando por um momento tão difícil que ela tá considerando que a vida dela tá passando por um momento de azar. Ela tá passando por um momento de azar. Então ela não consegue parar em nenhum emprego. Infelizmente acontece vários acidentes nos empregos que ela tá. E aí ela acaba, perdendo esses empregos. No mês que ela tá, ela já perdeu 2 empregos e ela tava no terceiro. Acaba que lá acontece um acidente e ela também acaba perdendo esse emprego. E aí ela vai muito triste pra casa dela porque ela precisa desse emprego, pra ajudar toda a família dela e tal. Chega na casa dela, ela tá muito triste. Aí ela tá conversando, aí ela chega lá, ela encontra com a mãe dela. O nome da mãe dela é Agatha. E aí a mãe dela percebe que ela tá bem triste, a mãe dela fica preocupada, porque a pensão que eles moram, que é a casa deles, ela tá hipotecada. Ou seja, eles correm o risco até de ir morar na rua. E isso preocupa muito ela, mas ela tenta deixar a Briana alegre pra cima, fala que vai dar tudo certo. E a Briana, ela tem uma irmã, que é a Aishla. Acho que é assim o nome dela, não é um nome meio difícil de falar. Lembrando que esse livro é nacional, tá? Então ele tá acontecendo no Brasil. A Ashla, ela tem um jeito diferente da Briana. Ela é muito pra cima, muito divertida. E ela pensa que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Então ela fala pra Briana não ficar triste, nem desanimada, que as coisas vão melhorar. Só que ela dá um aviso pra Briana e fala pra Briana: olha, Briana, bora viver no mundo real. Bora se apaixonar por pessoas reais. Por que ela fala isso pra Briana? Porque a Briana, desde os 18 anos, vem sonhando com um cara. E ela acredita que a Briana tá apaixonada por esse cara. E a Briana fala que não, que isso é bobagem. E que ela vive realmente no mundo real. E aí, quando a noite cai, a Briana acaba indo parar no mundo dos sonhos. Esse sonho vem acontecendo com ela desde que ela completou 18 anos. E aí ela sonha toda vez com o mesmo cara, com a mesma pessoa. Só que não é no século que ela tá, como se fosse no século 14 e 16. Então lá ela é uma princesa. Essa princesa, ela tá fugindo de um cara que queria casar com ela. Esse cara acabou matando o irmão dessa princesa. E ela não quer de jeito nenhum casar com ele, mesmo que seja pro bem do povo dela. Ela não quer. Ela quer fugir, ela quer se distanciar desse cara de qualquer jeito. Na verdade, esse cara, ele não tem um plano muito... não é que ele gosta da Briana, o plano dele é casar e tomar o trono do pai dela. E ela, sabendo disso, ela não quer casar com ele, ela acaba fugindo. Lá nessa floresta, quando ela foge, ela acaba encontrando com um homem. Esse homem, ela pensa que ele vai estar lá pra capturar ela, mas na verdade ele tá pra ajudar ela. Aí ela acaba tendo uma luta com ele, ela fere ele com a espada, só que ela tá tão cansada, com fome, que ela acaba desmaiando. Essa pessoa, esse cara leva ela pra casa dele, cuida dela tudinho. E aí ela vem sonhando com esse cara, que é o Lorcan. Eu acho que é assim que fala o nome dele, provavelmente não é assim, porque é irlandês. Mas eu vou pronunciar assim, como Lorcan. E aí ele acaba cuidando dela e a Briana sonha com ele toda noite, toda noite, toda noite. Aí Pan, ela acorda, ela se sente muito cansada, porque esses sonhos são muito agitados e tal, deixa ela muito cansada. E é como se fosse uma reprise. Toda vez ela sonha com um capítulo diferente desse série na imaginação dela, mas que acaba chegando num determinado tempo da história, volta tudo de novo. Tipo, como se chegasse num episódio, acabasse a temporada, mas não tivesse temporadas novas. E aí, no outro dia, a Ashla fala pra ela que ela conseguiu pra ela uma entrevista de emprego, que é pra ela ir lá tentar numa empresa. E aí a Briana, super alegre, se arruma, vai pra essa entrevista de emprego. Chegando lá, a má sorte dela se encontra de novo com ela. Infelizmente, acontece um acidente e ela nem consegue fazer essa entrevista de emprego. Quando ela tá saindo, quase ela é atropelada por um carro. E nisso, sai um cara, esse carro super luxuoso, de uma pessoa que tem dinheiro. Sai do carro pra ajudar ela, ficou preocupado, apesar dele não ter batido ela. Mas como ela caiu, ela tropeçou, ela torceu o tornozelo, ele vai lá ajudar ela. Quando ela olha pro cara, ela se espanta. Por quê? Ele é a cara do cara que ela sonha toda noite. E ela fica assim, meu Deus, eu tô louca, eu fugi da realidade, eu não tô mais
entendendo o que tá acontecendo comigo, se eu tô sonhando ou não, ou é real, e ela fica meio confusa, ela não sabe o que tá acontecendo. Essa pessoa é muito solícita, fala que vai ajudar ela, que vai levar ela no hospital, que vai cuidar dela. Ela no começo não quer ir, mas depois ela aceita. Lá no hospital eu cuido dela tudinho, vejo que ela tá bem. E aí ele oferece uma carona pra ela pra casa. Isso que ele oferece essa carona, como eles estão numa cidade aqui eu acho que é Rio de Janeiro ou São Paulo, não vou lembrar agora exatamente qual é a cidade. Tá o trânsito muito forte, e aí ele resolve parar pra almoçar com ela, né, tomar um café e tal. E nisso eles estão lá, conversa vai, conversa vem, ele conta como foi o dia dele, ela conta como foi o dia dela, e aí ele começa a rir. Porque ela fala que ela tava numa entrevista de emprego, aconteceu um acidente e tal. E aí ele começa a rir e fala, tu nem sabe, essa empresa é minha, eu sou o dono de lá. E ele fica falando que ele é o dono de lá e tal, tudo. Ela fica morta de vergonha, pede desculpa, e ele fala que tá tudo bem. E aí nisso ele gosta dela. E ele acaba oferecendo um emprego pra ela, emprego de assistente. E aí ela fica, meu Deus, será que eu vou aceitar emprego, uma pessoa que parece que é o cara dos meus sonhos, não sei o quê. E aí depois ela fala assim pra ele, mas como é que eu vou aceitar se eu nem sei seu nome? Aí ele fala o nome dele, meu nome é Gael. E aí ela resolve que ela tá precisando muito do emprego pra ajudar a família dela e a vida dela, e aí ela aceita o emprego. E a partir daí vocês vão ter que ler Quando a Noite Cai para descobrir o que acontece nessa história. Falando um pouco do livro, o livro ele tem uma capa belíssima. Ele tem 445 páginas, mas teria mais, eu acredito eu, porque a diagramação é uma letra bem pequenininha, sabe? Ele é um romance brasileiro que vai se ambientar tanto aqui no Brasil quanto na Irlanda. Mas assim, ele é um romance bem clichêzinho, pra quem gosta assim de romance clichê. Eu indicaria esse livro aqui nacional pra vocês darem uma lida. É uma história assim que tem algumas partes que são bem fluídas, realmente dá uma empolgação, só que tem partes que são um pouco arrastadas, um pouco mais, sabe, monótonas. Pra quem gosta daquela história de amor bem melosa, bem que as pessoas são muito apaixonadas, que querem estar junto, acho que vocês vão gostar. E essa foi a diquinha dessa semana. Tchau!